irmãos, Jesus é o Senhor. Estamos aqui para falar para vocês que amamos cada um de vocês. Sabemos que esse momento é um momento de muita tristeza pelo que está acontecendo no nosso país, mas fique em paz, que uma hora nós vamos nos encontrar, vamos fazer uma festa para o Senhor, tá bom? Inclusive eu vi uma palavra na Bíblia que fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar o nome do Senhor é uma prática que nós vemos desde Gênesis, de Gênesis até Apocalipse. Então, vamos invocar o nome do Senhor e desde aqui um momento o Senhor vai banalizar todas essas questões, vamos estar tudo abraçado. Louvado seja o Senhor. Eu? Jesus é o Senhor, meus irmãos. A gente aqui está morrendo de saudade de vocês. Jesus é o Senhor. Nós amamos cada um de vocês. Amém. Amém. Saúdo-vos, irmãos. Que saudade. Em tempos tão difíceis, estamos longe fisicamente, mas espiritualmente nós somos um. Amém? Amém, amém, irmãos. Em tempos difíceis como esse, devemos agradecer a Deus por estar nos livrando de todo e qualquer mal e estar nos voltando cada vez mais para o Senhor, lembrando de que Ele tem um propósito maior para tudo. Também devemos cuidar uns dos outros de uma maneira diferente da que estamos acostumados, mas não podemos deixar de apacentar os irmãos. Além disso, vamos pedir a Deus que tudo isso acabe logo, para que mais uma vez estejamos juntos. Eu gostaria de ler um versículo para os irmãos. Romanos 12:12. Alegrei-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverei na oração. Amém. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pelo livramento e a igreja em Itabuna pelas orações e dizer que mesmo em meio a provações, nós temos um Deus que podemos confiar e Ele nos livrará de toda e qualquer situação. Precisamos apenas crer e Ele fará o impossível acontecer. Jesus é o Senhor! Amém, irmãos? Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Jesus é o nosso Senhor. Vamos desfrutar dos hinos, vamos desfrutar da palavra. Amém. Vamos começar nos voltando ao Espírito, invocando o nome do Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. É um prazer estar aqui junto com os irmãos. Muita saudade. Mas vamos desfrutar do hino 160, que fala da nossa história, né? Nós estávamos sem esperança nessa prisão, mas Deus em Cristo pôs fim a isso e nos reconciliou com Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Sem esperança numa prisão, tentamos crer, mas sem convicção. Mas Deus em Cristo livrou-nos disso e nos deu salvação. E nos deu salvação. O sangue fez-nos propiciação. Deus nos comprou por tal redenção. Não condenados, justificados, temos paz com Deus, temos paz com Deus. Nascidos para a morte e não, tão incuráveis e sem perdão, Deus mandou Cristo, pois fim a isso. Oh, que libertação! Que libertação! O sangue fez-nos propiciação. Deus nos comprou por tal redenção. Não condenados, justificados, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Deus ao pecado já condenou. Hoje na graça a fé nos firmou. Deus em nós cresce, até que se expresse. Que reconciliação, que reconciliação. O sangue fez-nos propiciação.
Deus nos comprou por tal redenção, não condenados, justificados. Temos paz com Deus, temos paz com Deus. Amém, irmãos? E essa reconciliação que o Senhor fez por nós foi através de uma grande obra. Amém. O Senhor, Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida, o seu sangue, para nos livrar, porque nós estávamos imersos no pecado. Ó Senhor Jesus, mas nós recebemos misericórdia e grande salvação. Vamos desfrutar do hino C42, Ilimitado Amor. Pecado estava imerso todo o meu ser, sem nenhum caminho pra seguir. Vendo Deus a minha lastimável condição, o seu Filho deu por me amar. Recebi misericórdia, grande salvação. Oh, que amor desfruto eu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, ilimitado amor, Cristo hoje é meu. A lei demonstrou ao homem sua condição, seu trabalho para Deus é vão. Mas em seu propósito Deus quer vir trabalhar nesse homem que criou para si. Quando vejo a cruz, descanso, Cristo ressurgiu. Ele pagou tudo por mim. Hoje tenho livre acesso à sua pessoa viva. Ao Santo dos Santos vou sempre me achegar. Deus, ao aceitar o sacrifício de Jesus, suas exigências satisfez. Como prova disso, ao Senhor ressuscitou, e com Ele hoje vivo eu. Através do seu Espírito trouxe-me a luz, ó comunhão tão divinal. Basta abrir meu ser a Ele, invocando o seu nome, ó Senhor Jesus, amém. Salvo sempre sou. Amém, irmãos? Depois de desfrutarmos de hinos maravilhosos que nos levaram ao Espírito, agora vamos desfrutar da palavra falada. Jesus é o Senhor. Amém, amados da igreja em Itabuna. Jesus é o Senhor. Que saudade dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para ler um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20. Vamos ler juntos? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para iniciar essa reunião, orando lendo esses versículos,
matarmos um pouco da saudade que nós fazemos aqui no local de reuniões. Então vamos começar a orar o versículo 18, que tal? Em pequenos grupos na sua casa, aí começar orando, lendo esses versículos. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado porque tudo provém de Deus, porque tudo provém do Senhor. Senhor, nessa noite nós te agradecemos. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo e o Senhor nos deu esse ministério. Senhor, nosso coração é de gratidão. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor reconciliou consigo o mundo e o Senhor não imputou a nós os nossos pecados, mas o Senhor confiou a nós a palavra da reconciliação. Senhor, nessa noite nós queremos tomar posse desse ministério, queremos tomar posse dessa palavra, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, amados, esses versículos, ele começa falando que tudo provém de Deus. Olha que maravilha, tudo provém de Deus. E o que é que o Senhor fez? O que é que Deus fez? Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é maravilhoso. Mas como que Deus fez isso? O versículo 19, ele explica como foi o processo, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então nós temos 3 pontos importantes que gostaríamos de enfatizar para os irmãos. Primeiro, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Segundo, ele nos deu a palavra da reconciliação. Você tem a palavra da reconciliação. E o terceiro ponto é que ele deu para você, para você, o ministério da reconciliação. Olha que maravilha. Hoje nós temos a palavra da reconciliação e nós temos também o ministério da reconciliação. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é para glorificar de pé a igreja, amém? Senhor Jesus. No Velho Testamento, as pessoas não tinham isso. No Velho Testamento, era uma dificuldade para ser reconciliados com Deus. Nós disfrutamos essa semana acerca do tabernáculo. E nós vimos como era o processo de reconciliação com Deus. Porque é o seguinte, como a Bíblia fala aqui, o salário do pecado é a morte, Senhor Jesus. E sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecado. Então o que acontecia no Velho Testamento? O homem pecava e ele precisava morrer. Porque a Bíblia também fala que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então o que acontecia? Ele precisava morrer para poder cumprir as Escrituras, para poder cumprir a própria lei. Mas Deus, ele não queria permitir. O Senhor criou o homem com tanto amor, com tanto zelo. E aí, como é que faz agora? Ao mesmo tempo, ele não poderia deixar de cumprir uma lei, mas por outro lado, não podia deixar o homem impune. Ele precisava de fazer algo. O homem precisava pagar pelos seus pecados de alguma forma. Então nós vimos a questão do tabernáculo. Vamos passar para os irmãos aqui um vídeo agora da entrada do tabernáculo. Confere esse vídeo aí. Olha esse vídeo. Nós temos aí a entrada do tabernáculo. E logo que entra no tabernáculo, nós temos o altar de holocausto. É esse que está representando no vídeo aí agora, o altar de holocausto. E nesse altar de holocausto, o material dele é madeira coberto com bronze. Bronze, irmãos, ele sempre tipifica o juízo ou o julgamento de Deus. Então, quando o homem ele entrava no tabernáculo, dava de cara com o holocausto, porque o primeiro requisito a ser feito era levar o seu sacrifício, era levar o seu animal, porque eu pequei, eu preciso levar algo para Deus para falar, olha, eu me arrependi, eu quero me reconciliar com Deus, então estou trazendo aqui um animal. O primeiro requisito do animal é que ele devia ser perfeito, sem defeito. Se os irmãos quiserem saber mais sobre as espécies de animais, livro de Levíticos, capítulo 1, descreve uma série de requisitos de como era feito o rito e de como era a questão da seleção dos animais. Não vamos entrar nesses detalhes agora, mas está em Levíticos, capítulo 1. Seguindo.
o animal ele tinha que ser imolado. Primeiro, ao chegar no holocausto, tinha uma série de ritos, era colocado as mãos sobre o animal, sobre a cabeça do animal, para ver uma identificação. É como se falasse assim, olha, agora você está ficando no meu lugar. Precisava haver uma identificação, precisava haver uma troca de lugar. Em seguida, tinha um rito em que a união, e depois havia o sacrifício. Era sacrificado aquele animal. E as partes daquele animal, confere nesse vídeo aqui agora que está passando, ele era imolado, cortados as partes. Nós estamos vendo aqui agora a representação do homem cortando as partes do animal. E posteriormente era entregue aos sacerdotes. E os sacerdotes colocavam essas peças sobre o holocausto para ser por fim queimado. O sangue era aspergido ou derramado ao redor do holocausto, conforme a sua espécie, e posteriormente a sua carne era queimada. E quando a carne era queimada, subia uma fumaça com um aroma agradável a Deus. Mas espera aí, então Deus gostava da fumaça? Não, o problema não estava, a questão não estava na fumaça, mas a questão estava na simbologia de que havia um pecador se arrependendo. Para Deus, aquela fumaça subia como um aroma agradável, por saber que alguém na terra estava fazendo um sinal de que ele tinha se arrependido de um pecado. E que ele estava falando para Deus, olha, eu quero me voltar ao Senhor. Olha, irmãos, como era o processo no Velho Testamento. Oh, Senhor Jesus. Em seguida, confere o vídeo novamente. Em seguida, o próximo passo, nós temos a bacia de bronze. Perceba que no átrio exterior, que essa parte que é a parte inicial do tabernáculo, está repleto de materiais compostos por bronze. Porque o bronze tipifica, nós falamos, o julgamento, o juízo de Deus. Então, no átrio exterior, é o primeiro contato que as pessoas estão tendo com o tabernáculo. Então, estão tendo o primeiro contato com o juízo de Deus. Então, nessa bacia de bronze, era lavado as mãos e era lavado os pés. Ele acabou de sacrificar um animal, agora ele precisava ser purificado, ele precisava purificar a si mesmo. Então, ele lavava suas mãos, lavava os seus pés, retirava dele todo aquele sangue que tinha sido, eles tinham entrado em contato, possivelmente. Mas para que ele precisava lavar as mãos e os pés? Para entrar no segundo estágio. Irmãos, a grande questão para nós hoje é que muitos cristãos hoje não avançam porque ele fica no primeiro estágio, no átrio exterior. O primeiro estágio, ele é muito fácil, ele é muito simples. Ele é o evangelho da graça. Jesus morreu por mim e por você. Hoje você não precisa mais sacrificar animais, não. Você não precisa mais correr atrás de animais, ovelhas, pombos, gado. Não precisamos mais disso. Nós temos um cordeiro sem defeito que morreu por nós. Isso é maravilhoso. Só que muitas vezes ainda ficamos na primeira experiência e nós não avançamos para o próximo estágio. É muito bom. Deus ele se agrada quando o homem ele entrou no átrio exterior, porque ele é um sinal de que ele estava levando consigo o seu arrependimento. É um sinal que ele estava tendo comunhão com Deus, buscando a reconciliação. Só que o plano de Deus não era que o homem parasse aí. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós ficamos somente no evangelho da graça. O evangelho da graça chegou até nós. Jesus morreu por você. Jesus já te salvou, já te tirou do mundo, já derramou o seu sangue, sacrificou por você. Mas agora precisamos tomar um próximo passo. O átrio exterior foi bom no início. É importante entrar no átrio exterior. É importante esse contato, essa comunhão. Mas nós temos um próximo passo. No átrio exterior, eu gosto de convidar os irmãos para ler Romanos. Romanos 12, 1. Vamos ver a aplicação dessa questão do átrio exterior para nós hoje. Para a nossa realidade. Romanos 12, 1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Olha, lá no Antigo Testamento apresentavam os animais como sacrifício.
e posteriormente eles eram imolados. Aqui, irmãos, é para apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aqui no primeiro estágio, na nossa realidade hoje, você precisa apresentar o quê? O seu corpo como sacrifício. Jesus já foi morto lá atrás, mas agora você precisa apresentar o seu corpo. O átrio exterior, ele está representando aqui o nosso corpo. Interessante, irmãos, fazendo aqui só um parênteses. No Velho Testamento, tudo que nós vemos no Velho Testamento, eles são sombras. Mas no Novo Testamento, nós temos a realidade. O que são sombras? Sombras são prefigurações, ou seja, representações. Eu tenho aqui, não sei se eu vou conseguir fazer para os irmãos, aqui atrás na parede tem uma sombra da minha mão, certo? Então os irmãos, se não estivessem vendo minha mão, aqui, né? Aqui atrás, obrigado. Os irmãos da projeção estão me falando aqui, obrigado. Então aqui atrás nós temos uma sombra. Você vai olhar para a sombra e falar assim, olha, é a sombra de uma mão. É um símbolo. Está aparecendo ainda a sombra? Os irmãos em casa balançam a cabeça. Balançou, amém, obrigado. Só que ela não é real. Ela simboliza a mão. Mas a realidade está onde? A realidade está aqui. Então, só um parênteses, irmãos. No Velho Testamento nós temos sinais. Nós temos simbologia. Mas Cristo é a nossa realidade. Cristo é a sua realidade hoje. Então nós trazemos os sinais, mas a aplicação ela está aqui. E vamos fazer isso com o tabernáculo, certo? Amém? Então, irmãos, nós vamos dividir essa mensagem em três partes. 3 estágios de reconciliação. O primeiro aspecto, primeiro passo da reconciliação, nós estamos falando do aspecto do átrio exterior. Você precisa apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o primeiro passo para ser reconciliado com Deus. É apresentar o corpo, usar o sangue do Senhor e, por fim, passar para o próximo item, que é a bacia de bronze, que é nos lavar. Agora você é lavado, você é purificado, você é uma nova criatura, só que precisamos avançar. Irmãos, eu não posso continuar pecando e usando o sangue do Senhor, pecar e usar o sangue do Senhor, pecar o sangue do Senhor. Precisamos avançar. A boa vontade do Senhor que passamos para o próximo item. E o próximo item é o santo lugar. Isso aí, alguém falou em casa aí que daqui eu ouvi. O santo lugar. É o próximo passo, o santo lugar. Só que na chegada do santo lugar, para entrar para o santo lugar, passamos por 5 colunas. Coloca no vídeo para a gente ver como é que é, depois da bacia de bronze, como é que é as 5 colunas. Então, vocês estão conferindo aí, tem 5 colunas. Irmãos, tem material, tem representação, nós não vamos entrar nisso aqui agora. Depois eu vou indicar para os irmãos algo precioso, para os irmãos entenderem melhor sobre o tabernáculo. Vamos falar da reconciliação. Vocês estão vendo 5 colunas aí no vídeo? Tá vendo? Essas 5 colunas, volta aqui para mim. Amém. Essas 5 colunas, elas representam a responsabilidade. O número 5 na Bíblia indica responsabilidade. E as colunas, essas colunas que você viu aí no vídeo, cada coluna dessa representa um ministro da nova aliança. Então vamos lá, para avançar para o próximo item, o ministro da nova aliança, que é você, que sou eu, precisamos tomar responsabilidade. Agora começou a engrossar, não foi? Mas é assim mesmo. Para ir para o próximo estágio, irmãos, precisamos disso. Precisamos de responsabilidade. Nós, como ministros, o Senhor nos deu uma incumbência. O Senhor te deu uma incumbência. E qual é a nossa responsabilidade? Como ministros da nova aliança ou ministros da reconciliação, é trazer outros que estão lá no átrio exterior para o santo lugar. O santo lugar é um local muito importante para nós, porque começa com a responsabilidade, começa falando que você é um ministro da nova aliança e começa falando que é um lugar de serviço. Olha que maravilha. Os irmãos sentiram? É um lugar de serviço. Então, irmãos, uma vez que você passou por esses estágios, você está na igreja, hoje você pode servir a Deus. Hoje você pode servir no tabernáculo de Deus. Isso não é maravilhoso? Você entrou no santo lugar.
e agora você vai servir ao próprio Deus. No santo lugar nós tínhamos o quê? Coloca no vídeo aí agora. Os irmãos estão vendo aí no vídeo. A mesa da preposição, que é a mesa dos pães da preposição, que pode simbolizar aí o partir do pão, a reunião de partir do pão. Nós temos aí uma taça de vinho, que detalhe, nós vamos continuar falando e depois eu vou voltar para falar a simbologia de cada um. Nós temos a taça de vinho, nós temos o candelabro, nós temos várias coisas aí com várias simbologias, mas eu quero falar, volta aqui, quero falar agora só claramente do serviço. Onde tem a taça de vinho, detalhe que essa taça de vinho ela não tem vinho, mas ela tem uma simbologia porque o vinho ele é utilizado para acrescentar lá no holocausto, a fim de que queime mais rápido e de que suba um aroma mais agradável a Deus. Isso era serviço de quem? Dos sacerdotes, dos ministros da nova aliança. Irmãos, esse vinho ele tipifica Cristo. Então só queria frisar nisso. Uma das nossas funções é acrescentar Cristo nos irmãos, é levar Cristo para os irmãos, é chegar para os irmãos que estão lá no átrio exterior ainda, estão chegando na igreja, estão recém-chegados, e trazer os irmãos para servir com amor, acrescentar Cristo na vida dos irmãos. Uma pessoa que não desfruta de Cristo, uma pessoa que não serve, irmãos, ela não avança. Você precisa avançar. Eu preciso avançar. Fala assim, eu preciso avançar. Eu estava com saudade de falar para os irmãos e repetir, sabia? Eu preciso avançar. Irmãos, nós precisamos avançar. Só que para avançar, precisamos passar pelo santo lugar. Santo lugar é um serviço, propriamente, que precisamos dos dons, precisamos dos talentos. Nós tínhamos aqui o candelabro, quando a luz ela estava ficando um pouco ofuscada, então vinha um sacerdote, pegava a tesoura de ouro e cortava os morrões queimados. Isso era o que? Isso eram serviços. Os pães eram trocados, então isso eram serviços. Nós temos diversos serviços na igreja. Irmãos, todos os serviços na igreja, eles precisam do santo lugar. Nós temos aqui conosco irmãos servindo na projeção, servindo na gravação. Nós temos irmãos que servem no som, no áudio. Irmãos, são serviços que precisam da mente, precisam da alma. Irmão, você está falando que o serviço precisa da mente? Precisa. Irmão, você está falando que o serviço precisa da alma? Precisa. Todos esses serviços precisam. No Velho Testamento não tinha um espírito acessível para os discípulos, para os apóstolos, os sacerdotes. Os sacerdotes ainda não tinham contato direto com Deus assim dentro dele. Eles precisavam servir na sua faculdade da mente, e isso era importante. Isso não é abominável para Deus, é importante, irmãos. Por isso que na igreja, no serviço, é importante conhecer. Os irmãos que servem na música, eles têm que se esmerear na música para aprender os hinos, para tocar. Os irmãos que servem na segurança têm que aprender a como servir na segurança, a ficar opostos, a olhar. Hoje a igreja é tudo digital, nesse período que estamos passando é tudo digital. Então nós temos serviços entre os irmãos, que nós temos serviços digitais, nós temos irmãos que cuidam do site da igreja. Você sabia que a igreja de Itabuna tem um site maravilhoso? Tem um site, acesse o site da igreja em Itabuna. Nós temos uma identidade. Você sabia que a igreja de Itabuna tem um Instagram? Ela tem um Instagram, ela tem pessoas, irmãos que cuidam do Instagram. A igreja de Itabuna tem o YouTube? Você está assistindo através do YouTube. Tem pessoas que precisavam desenvolver isso, estudar, aprender como se faz. Isso é importante para nós. Irmãos, em todo o serviço isso é importante, mas nós ainda precisamos avançar. Nós não podemos parar nisso. O ato exterior era bom, foi bom, nós entramos, fomos lavados, purificados, redimidos dos pecados, mas avançamos para o átrio, para o santo lugar. O santo lugar é bom, nós servimos, só que ainda precisamos avançar. Tem um lugar, irmãos, que está no coração de Deus. Esse lugar é o Santo dos Santos. Esse lugar está no coração de Deus. A vontade de Deus é passar por todos esses estágios para chegar no Santo dos Santos. Oh, Senhor Jesus! Só que chegar no Santo dos Santos era uma tarefa difícil. Nem todo mundo podia chegar no Santo dos Santos. Quando eu vejo todo esse histórico, todo esse
esses aspectos para chegar no Santo dos Santos, eu tenho um certo temor. Imagine como era. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele podia entrar uma vez ao ano. E com muita dificuldade. Tinha todo um processo para ele fazer. Na orla da sua veste, ele colocava uma campainha, um sininho, para quando ele estivesse andando, as pessoas saberem que ele ainda estava vivo. Porque um passo errado, e ele era fulminado. Difícil, não é? Ele precisava entrar no Santo dos Santos para constituir a expiação, que era uma reconciliação, é um processo de justificação perante Deus. Ele ia se limpar totalmente perante Deus. Isso era importante, mas era trabalhoso, era difícil. Na entrada para o Santo dos Santos, coloca o vídeo aí nessa parte. A entrada do Santo dos Santos, nós tínhamos 4 colunas. E nessas 4 colunas, os irmãos estão observando aí agora. E nessas 4 colunas, nós fazíamos 3 espécies de 3 passagens. 4 colunas, 3 passagens. O irmão está marcando aí agora, está marcando? Obrigado, irmão, está marcando aí as 3 passagens. Cada passagem dessa, ela representa um aspecto de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E observe que no meio dessa coluna, entre essas colunas, tem um véu pendurado. E esse véu tem os querubins bordados. Esses querubins representam a glória de Deus. Então, quando o sacerdote ele ia passar, tinha os querubins ali bordados que estavam representando querubins reais que eles estavam acompanhando, representando a glória de Deus. Então não era qualquer um, não era de qualquer maneira que a pessoa entrava. Ele precisava fazer tudo certinho, conforme o mandamento. Mas um dia, Jesus morreu. Ele rasgou esse véu. No meio, nessa passagem do meio, foi rasgado de alto a baixo. Irmãos, e te deu livre acesso. Ele deu para você o livre acesso aos santos dos santos. Você tem livre acesso aos santos dos santos. Agora, pense aqui comigo, imagine o sacerdote dessa época. Imagine ele hoje. O que ele falaria para nós? Será que ele falaria assim, olha, parabéns, né? Você tem livre acesso e você faz uso disso? Ou ele vai olhar para você e fazer... Ah, se isso fosse no meu tempo. Ah, se isso fosse tão mais fácil na minha época. Irmãos, quantas vezes nós não damos valor à facilidade que nós temos hoje, o livre acesso. Quantas vezes nós não damos valor aos santos dos santos, a todo o trabalho que Jesus fez. Gostaria de convidar os irmãos para ler Hebreus 10, 19. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Está aparecendo para os irmãos aí. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Sabe o que o Senhor fez, irmãos, conosco? Sabe aquele serviço que nós falamos lá atrás, que precisamos das faculdades da mente? Ainda continuamos precisando. Só que nós temos algo muito maior nos iluminando. Nós temos o Espírito dentro de nós. Nós temos algo muito maior do que o conhecimento humano. Nós temos algo muito maior do que as nossas buscas. E isso é, irmãos, o Espírito, os santos dos santos. Então agora nós não podemos e não devemos servir na nossa alma somente. Nós não podemos e não devemos servir na nossa mente apenas. Porque nós temos algo que está em nós. E esse algo é o Senhor Jesus, com o Espírito. Isso é maravilhoso.
Você não precisa de rituais, você não precisa de animais. Imagine, amados, quantos animais nós precisaríamos. Imagine quantos animais precisaríamos sacrificar todos os dias. O Greenpeace já tinha batido na porta da igreja. Imagine como seria a sociedade protetora dos animais. E aí, como é que faz? Quantos e quantos pastos de gado nós precisávamos? Hoje eu estava conversando com o Lorena em casa, estava brincando, né? Imagine, eu estou lá com um pombo aqui no braço, né, para sacrificar. E eu vou usar de exemplo agora a Adilto que está aqui, amém. E aí depois a Adilto chega com um touro, um gado. Como é que seria? Seu pecado foi grande, hein, irmão? Como seria nos dias de hoje o nosso julgamento? Como seria difícil, irmãos, animais e mais animais. Só que isso, na verdade, irmãos, deixa eu voltar aqui um pouco lá atrás. Na verdade, tudo isso, ele não agrada a Deus de fato. Ele não agradava a Deus de fato. Agradava a Deus o fato do homem estar fazendo um sinal de reconciliação. Só que essa reconciliação, ela não era uma reconciliação plena. Ela não era uma reconciliação real. Porque logo depois da saída do tabernáculo, ele tinha que voltar com outro animal e ele tinha que aspergir o sangue tudo novamente. Então isso não era real. Eu gosto de convidar os irmãos para ler Hebreus. Ó Senhor Jesus. Hebreus 10. Vamos voltar aqui. Hebreus 10. Vamos pegar do versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes removam pecados. Olha só, porque é impossível que sangue de touros, bodes removam pecados. Ele não removia pecados. Existia, assim, irmãos, uma simbologia de reconciliação. Só que hoje nós temos uma reconciliação real. Hoje Cristo é real. Hoje você tem um Senhor que Ele aspergiu o seu sangue por você. E isso, irmãos, esse sangue, esse cordeiro, ele tira pecado do mundo. Ele é capaz de nos reconciliar com Deus. Eu vou contar aqui um breve exemplo para os irmãos, uma breve história. Imagine que um homem tem 2 filhos, um pai tem 2 filhos, e o filho mais novo, ele roubou o dinheiro do pai e usou o dinheiro com alguma coisa que o pai desaprovava, sei lá, ele apostou, um exemplo, né? Alguma coisa que o pai desaprovava. E quando voltou para casa, o pai descobriu. Então ele estava com um problema com o pai. Ele roubou o dinheiro do pai, então estava com a dívida com o pai do dinheiro roubado, e ele usou esse dinheiro em alguma coisa que o pai desaprovava. Então, olha, o pai estava muito triste. Então, o que ele quer fazer com esse filho? Agora você vai merecer um castigo, né? Uma surra. E quando o pai ia castigar o filho mais novo que fez isso, o filho mais velho falou: não, meu pai, faz o seguinte, eu vou pagar a dívida do meu irmão. Eu tenho um dinheiro guardado e eu vou pagar. Esse dinheiro que meu irmão pegou, eu vou pagar para ele. E paga ao pai. Só que ainda merecia o filho mais novo ainda merecia o castigo. Aí o filho mais velho, mais uma vez, fala assim: não, meu pai, a surra que você vai dar no meu irmão, pode dar em mim. Rapaz, minha irmã não fazia isso comigo, não. Vamos lá. Aí ele fala assim: bate mais, manhã, bate mais. Pau. Ainda me segurar. Mas vamos lá, brincadeira. Vamos lá. Então ele se colocava no lugar, pagava a dívida e falava assim: não, eu vou tomar surra no lugar do meu irmão. E aí o pai dava uma surra nele no lugar do irmão. Resolveu o problema? Resolveu.
Ele pagou a dívida? Pagou. Ele foi no lugar do castigo? Ficou no lugar do castigo da sua? Ficou. Só que o pai ainda estava triste. Ele ainda estava distante do filho mais novo. O filho mais velho fez tudo, só que ainda tinha uma tristeza. Então o filho mais velho, bonzinho, rapaz, que filho maravilhoso, falou assim: olha, eu vou fazer um jantar e vou chamar vocês dois. E aí no jantar ele une e reconcilia os dois. Que história maravilhosa, não é? Irmãos, Jesus fez isso comigo e com você. Jesus fez isso conosco. Nós tínhamos uma grande dívida com Deus, nós não podíamos pagar. O filho mais novo lá, ele não podia pagar porque o dinheiro ele tinha gasto. E ele tinha gasto com coisas que o pai desaprovava, pior ainda. Nós tínhamos uma dívida com Deus. E essa dívida nós não poderíamos pagar. Era uma dívida muito alta. Então Jesus pagou a dívida por nós. Só que ainda assim tinha algo a mais. Então ele se fez pecado. Ele se fez pecado. A Bíblia fala que assim, Isaías 53. Oh Senhor Jesus. Isaías, apareça. Isaías 53. Aqui, versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os irmãos sentiram aquele irmão mais velho tomando a surra? Aqui foi muito pior. Irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós hoje somos reconciliados com Deus. Jesus, ele pagou a dívida, ele tomou o castigo em nosso lugar, nos reconciliou com Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Oh Senhor Jesus, olhando para a figura do tabernáculo, eu não consigo mensurar o tamanho do amor de Deus para conosco. Oh Senhor Jesus, essa redenção de Jesus, irmãos, vamos voltar lá para Hebreus. Isso agora, Senhor Jesus, esse sangue, ele é eficaz. Esse sangue é capaz de tirar o pecado do mundo. Voltar para Hebreus 10, versículos 12. Oh Senhor Jesus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Oh Senhor Jesus. Versículo 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos teus pés. Porque com única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Porque com uma oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Oh Senhor Jesus, que Jesus maravilhoso. Irmãos, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós podemos sentir a paz. Nós podemos sentir o gozo de termos a presença de Deus. Oh Senhor, vamos valorizar, irmãos, esses momentos. Vamos valorizar os santos dos santos. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos voltar para os versículos. Vamos ler novamente o versículo 19. Agora vamos ler o versículo 19 com uma nova cara.
com um novo gosto. Eu gosto de convidar você que está em casa para ler agora com mais intrepidez. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Já não há mais véu entre nós, já não há mais véu que nos separa. Agora, pela carne do Senhor, pela sua cruz, pela sua morte na cruz, ó Senhor Jesus, nós podemos ter intrepidez para entrar nos santos dos santos. Lembra lá quando o sacerdote colocava na orla das suas vestes, nas suas bordaduras, uma campainha para entrar, e quem está lá fora saber que ele ainda está vivo? Você não precisa disso. Você não precisa disso, porque Jesus morreu por você. E esse sangue verdadeiramente tira os pecados. Oh, Senhor Jesus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora você não precisa mais daquela bacia de bronze para se lavar. Podemos chegar a Deus com o coração puro, lavado, uma boa consciência. Oh, Senhor Jesus. Guardemos, irmãos. Irmãos, vamos ao versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você não leu direito, não. Você não leu direito. Vamos ler de novo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Oh, Senhor, que fez a promessa, irmãos, é fiel. Podemos chegar diante do Senhor. Nós podemos chegar diante de Deus com livre acesso, com intrepidez. O nosso serviço agora não depende da faculdade da mente, não depende do nosso conhecimento, porque nós temos agora um Espírito. E esse Espírito, esse véu que foi rasgado, nós temos agora um iluminar do Espírito. Oh, Senhor Jesus. Tem vários aspectos que eu gostaria de falar para os irmãos do tabernáculo, mas por causa do tempo, vamos nos ater somente à reconciliação. E para finalizar, irmãos, gostaria de ler um trecho. Gostaria de indicar para os irmãos um livro, uma leitura preciosíssima. A Visão do Tabernáculo. Quem tem esse livro em casa, levanta a mão. Olha, alguns irmãos têm que eu estou vendo. Aqui também tem irmãos aqui que tem A Visão do Tabernáculo. Livro maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. Eu gostaria de ler para os irmãos aqui a conclusão desse livro. Olha para aí, eu já vou dar o spoiler do final do livro já. Quem não leu, ó, mas vai ler para saber o que tem aqui no passo a passo. Precisamos dar 3 passos. Precisamos dar os 3 passos da reconciliação. Um parêntese. Vamos lembrar os 3 passos da reconciliação? Primeiro passo, o ato exterior, nos achegar a Deus, tomar posse do sangue, sermos purificados, usar o sangue do Senhor, redimir os pecados. Isso, irmãos, podemos fazer hoje, é tomar posse do sangue do Senhor, ser lavados. Hoje é o Espírito, hoje nós não temos a simbologia dos animais, mas nós temos o Espírito. Tome esse passo. Entrar no ato exterior, falar assim, apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo passo, servir a Deus. Precisamos avançar. Então, para avançar, responsabilidade, tomar posse do ministro da nova aliança, o ministro da reconciliação, chamar a outros e servir a Deus. Na igreja nós temos vários serviços. Irmãos, falar sobre o serviço, eu esqueci de falar um. Serviço que é muito importante. Acrescentar incenso. As orações. Orar, irmãos, é um serviço. Esse serviço está lá no Santo dos Santos, no santo lugar, e posteriormente ele está vinculado ao Santo dos Santos, porque precisamos de Cristo, acrescentar a Cristo nossas orações, orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar por essa fase, acrescentar incenso nas orações, acrescentar a Cristo. Isso é um serviço maravilhoso. Então, o segundo passo é servir. Mas nós não podemos ficar somente nesse passo.
precisamos dar o terceiro passo, que é aquele passo que vai entrar no coração de Deus, que é entrar nos... Acertou, Santo dos Santos. Então vamos voltar aqui para a leitura. Claro disso? Vamos lá. Precisamos dar os 3 passos da reconciliação, até estarmos plenamente reconciliados com Deus em nosso espírito, contemplando e estando em sua presença o tempo todo. Esse é o desejo de Deus para nós, é o seu mais profundo anelo. Os Santos dos Santos indica o desejo eterno de Deus, que é mesclar-se com o homem que ele mesmo criou. Ó Senhor Jesus. Desse modo, irmãos, a Nova Jerusalém, a cidade composta de Deus e o homem que ele criou, regenerado e transformado, nada mais é do que a consumação dos santos dos santos. Pela eternidade, Deus será manifestado por estar definitivamente unido ao homem nos santos dos santos. Irmãos, isso é maravilhoso. O plano de Deus está aqui. Pela eternidade, Deus quer estar com você nos santos dos santos, unido, juntos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o ápice da visão do tabernáculo. Deus quer unir-se ao homem em sua vida e natureza. Somente assim podemos servi-lo, ser ministro da nova aliança, cooperar com o Senhor na expansão da sua obra. Vou ler de novo, rapidinho, ó. Somente assim podemos servi-lo, ser ministros da nova aliança, cooperar com o Senhor na expansão de sua obra, de seu reino. Somente assim podemos vencer o mundo. Somente assim podemos vencer a nós mesmos. Somente assim podemos vencer o pecado. Somente assim podemos manifestar a Deus no nosso viver diário. Que maravilhoso. Os irmãos tocaram? Rapaz, eu fiquei doido com isso aqui. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, a fim de dar-nos a perseverança necessária para que tenhamos essa experiência viva e orgânica com Ele. Oh, Senhor Jesus. Os irmãos gostaram da leitura aqui do livro? Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos, fazemos uma oração. Se possível, irmão, se ponha de pé na sua casa, onde quer que você esteja, e feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo o Senhor por essa palavra. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nessa noite nos voltamos ao Senhor, com o nosso coração aquebrantado, nosso coração de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fez, por toda a sua obra na cruz, porque o Senhor morreu em nosso lugar. Eu deveria estar naquela cruz, Senhor, mas o Senhor se fez pecado por mim. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer por tamanho feito que o Senhor fez, por tamanho coisa que o Senhor realizou. O Senhor se fez pecado e o Senhor nos reconciliou com Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por essa realidade. Senhor, muito obrigado por essa manifestação do reino em nós. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor está em nosso espírito. Hoje nós podemos clamar, Abba, Pai. Oh, Senhor Jesus. Clamamos ao Senhor nessa noite. Senhor, nos leva a valorizar a sua palavra. Senhor, nos leva a valorizar os santos dos santos. Oh, Senhor Jesus. Senhor, queremos valorizar cada momento. Senhor, que podemos estar em comunhão com Deus. Senhor, nós sabemos, Senhor, que no Velho Testamento os sacerdotes não tinham esse privilégio, Senhor, que nós temos hoje. Por isso queremos valorizar a sua palavra e valorizar o seu espírito. Senhor, muito obrigado pela reconciliação. Senhor, nós queremos tomar posse dessa palavra. Senhor, nós queremos tomar posse desse encargo. Senhor, queremos ser esses ministros que agradam o coração de Deus. Esses ministros que andam no espírito, que andam nos santos dos santos. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor. Senhor, nós não temos condição nenhuma, oh, Senhor, de ser tais pessoas, mas o Senhor confiou em nós. O Senhor
Senhor confiou em nós esse ministério. Ó Senhor, por isso nos ajuda. Ó Senhor, nos ajuda. Senhor, nós não queremos desapontar o Senhor. Nós queremos levar a cabo esse ministério. Nós queremos levar adiante esse ministério. Pregar o evangelho para as pessoas. A palavra da reconciliação. Ó Senhor Jesus, levar essa palavra àqueles que estão no mundo, àqueles que não conhecem ao Senhor, mas também levar essa palavra àqueles que estão na igreja. Ó Senhor Jesus, a importância do serviço, a importância da comunhão com o Senhor. Senhor, nos dê tal encargo. Senhor, continua nos suprindo. Senhor, guardando a nossa casa. Senhor, durante todo esse período. Senhor, guarda a sua igreja. Senhor, guarda a igreja em Itabuna. Senhor, guarda cada irmão nesse momento. Senhor, cada um que está ouvindo essa palavra, que seja abençoado em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os irmãos, abençoe sua casa, sua vida, sua família. Compartilhe essa mensagem, passe essa mensagem para outros. Essas boas novas, irmãos, vamos compartilhar. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os irmãos. Jesus é o Senhor. Irmãos, nós precisamos passar isso adiante. Isso que o Senhor nos deu, essa ferramenta que o Senhor nos deu. Vamos curtir, comentar aqui embaixo. Curta essa mensagem para que o YouTube passe isso também a outros. Sabe, irmãos, no Velho Testamento nós vimos esses rituais. No Novo Testamento o Senhor nos deu uma nova realidade. A igreja hoje está vivendo numa fase digital. Nós não podemos ter reunião presencial, mas o Senhor nos deu uma nova direção. Irmãos, tudo isso provém do Senhor. Não adianta a gente querer matar, imolar animais. O Senhor nos deu uma nova direção. A nossa reunião está aqui. Online, você está aí, eu estou aqui, mas nós estamos juntos em espírito e todos nós estamos em um ambiente maravilhoso chamado Santos dos Santos. Esse vídeo pode te levar e levar outro ao Santos dos Santos. Então curta, compartilhe o canal, manda esse vídeo para outros. Que o Senhor abençoe a sua vida. Jesus é o Senhor.